Yo veía en el avión cuando venía para Brasil Quando eu estava no avião vindo para o Brasil, eu y percebi, y no podía dormir. eu não podia dormir, Entonces me puse a ver un video ahí en el avión. então colocaram um vídeo para mim ali no avião. Y era un video del mundo. E era um vídeo do mundo. Los 5 jugadores de fútbol Os 5 melhores jogadores, Não, 5 cinco- jogadores de futebol que en el comienzo de su carrera que no começo da sua carreira, ellos pronosticaban ser grandes promesas. eles mesmos tinham um prognóstico de serem grandes revelações. Y le hicieron No contratos fútbol. millonarios. Eles fizeram contratos milionários. Mas cuando comenzó su carrera, Porém, quando começou a sua carreira, sobresalían. eles sobressaíam. Mas a los pasos de los años, Porém, ao passar dos anos, fracasaron. eles fracassaram. Eran los 5 grandes fracasos del fútbol. Eles eram os 5 grandes fracassos do futebol. Comenzaron muy bien, Eles começaram muito bem, pero fueron fracasando. porém eles foram, aos poucos, foram fracassando. ¿Cuántos hermanos llegan Quantos irmãos chegam y pronostican ser? e fazem um prognóstico de ser, Todos decimos, todos nós dizemos, este hermano esse irmão tiene perfil de ser un siervo del Señor. tem um perfil para ser um bom servo do Senhor. Tiene gracia, Tem graça, sabe hablar la palabra, sabe discorrer a toca palavra, un instrumento, toca bem um instrumento, canta, canta, habla bonito. fala bonito. Y todos de alguna manera creamos cierta expectativa. E todos nós, de certa forma, criamos uma expectativa. Además de la necesidad, Além da la necessidade, escasez de hombres. a escassez de homens. Cuando llega ese tipo de hermanos en la iglesia, Quando esse tipo de irmão chega na se igreja, vuelve como un consuelo. isso acaba sendo um consolo Uma para alegria. nós, uma alegria. Mas con el paso de los años, Porém, com o passar dos anos, comienza a salir a la luz começa a vir à luz que el hermano, que o irmão, aunque fue dotado ainda que ele foi dotado deste dom de gracias, De graça, dones, de dons. de capacidades, e de capacidades, el hermano es inconstante, o irmão é inconstante, es infiel, é infiel, no persevera en las reuniones, não persevera nas reuniões, no está dispuesto a pagar el precio, não tem disposição para pagar o preço, prefiere los domingos, aún el día de la reunión, prefere os domingos, el día de la reunión irse con la familia para la playa, no dia da reunião sai com a família para a praia, los días de la oración nunca está, no dia da reunião de oração nunca está presente, cuando se convoca un ayuno nunca aparece, quando é convocado um jejum ele não aparece, y a pesar de que tenía muchas gracias, e apesar de ter muita graça, el hermano no es fiel. o irmão não é fiel. Tal vez le sale una mejor oportunidad de vivienda, Talvez ele tenha uma melhor oportunidade, uma casa nova, de trabajo, de trabalho, y él no tiene ningún problema e ele não tem nenhum problema de abandonar de abandonar la comunión, a comunhão, los hermanos, os irmãos la iglesia. e a igreja. Él vive para él, Ele vive para él ele. vive para sus planes. Ele vive para os seus próprios planos. Hombres infieles, Homens infiéis, indignos. indignos. Usted sabe que no les puede confiar nada, Você sabe que não dá para confiar nada a porque esses ellos homens, viven para sí mismos. porque eles vivem para si mesmos. Hermanos, yo he visto eso Irmão, eu tenho visto isso, de ancianos mismos, mesmo de anciãos, presbíteros, hombres nombrados. presbíteros, homens que foram nomeados. Hermano, ¿cómo está la iglesia? Irmão, como está a igreja? Ah, no, hermano, yo no sé porque hace 2 meses ya no estoy con los hermanos. Irmão, eu não sei porque já faz uns 2 meses que eu não tenho tido com os irmãos. Hermano, ¿y por qué? Irmão, e por que isso acontece? Salió un proyecto de vivienda muy bueno, Saiu um projeto de uma nova casa muito boa, un apartamento, um apartamento, un buen lugar, um bom lugar, una ciudad tranquila, uma cidade muito tranquila, un lugar bonito um lugar bonito y grande. e grande, amplo. Y la pregunta en mi corazón, E a pergunta ao meu coração, este hombre esse homem no tuvo temor não teve temor de abandonar la iglesia, de abandonar a igreja, abandonar los hermanos, abandonar os irmãos, abandonar el trabajo del Señor abandonar o trabalho do Senhor por irse por una mejor casa. e para ir em busca de uma casa melhor. Eso es un pecado, hermanos. Isso é um pecado, irmãos.
Imagínese el pastor de las ovejas Imagine você o pastor das ovelhas, buscando una mejor casa en Egipto buscando uma casa boa no Egito, y melhor, abandonando las ovejas en el desierto. e abandonando as ovelhas no deserto. El buen pastor O bom pastor da la vida dá a vida por las ovejas. pelas ovelhas. Hermanos, Irmãos, son tan pocos los hombres fieles. são tão poucos os homens fiéis, Son tan pocos los hombres comprometidos. são poucos os homens comprometidos, Son tan pocos los hombres leales. são poucos os homens leais. Mas no hablo solo de los hombres, Porém, eu não falo somente dos homens, porque muchas veces son las mismas esposas de los hombres porque na maioria das vezes, ou muitas vezes, são as mesmas esposas dos homens las que son un aguijón, que são um aguilhão, que siempre están presionando al hombre que sempre estão pressionando o homem por las cosas de este mundo, por causa das coisas deste por las mundo, vanidades, pelas y vaidades, se vuelven una piedra de tropiezo e se tornam uma pedra de tropeço para el mismo llamamiento que tienen sus esposos, para o mesmo chamamento que os seus esposos têm, aún para la misma crianza de sus hijos. e ainda para a criação dos seus filhos. Que esa exhortación de Bernabé Que essa exortação de Barnabé sea para nuestro corazón. seja para o nosso coração. Señor, Senhor, ayúdame a ser fiel. ajuda-me a ser fiel.